E agora a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais, né, o que são esses negócios de impacto socioambientais, né? Ou seja, como que a gente pode entender melhor esse conceito. E nada melhor do que a professora doutora Ruth Espínola. Que coisa boa tê-la aqui, né? Ela que é doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio, né? Mestre em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em políticas públicas e governo, né? E graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2012, é professora do Instituto de Administração e Gestão, IAG, da PUC-Rio, em disciplinas ligadas a ambientes de inovação social, educação empreendedora, empreendedorismo de impacto socioambiental, desenvolvimento local e planejamento de negócios. Atua como consultora do ICE em favor da rede Academia ICE, que conta com mais de 150 professores, extensionistas e pesquisadores de mais de 70 universidades de todo o Brasil. Como eu disse para vocês, ela é intergaláctica. Ruth, seja bem-vinda. Exagero do meu pró-reitor preferido, querido Márcio Waked, também professor e colega aí da Rede Academia ICE, onde a gente faz tanta troca, estimula tanto esse ecossistema, né, que acolhe os empreendimentos como o do Fernando Fernandes, que a gente já viu, que já está na rua, já está na pista, já está ajudando muita gente, mas que não se posiciona como negócio. E qual o problema de falar de dinheiro? Ele falou, o pessoal não gosta de falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro sim, porque ele gera perenidade, sustentabilidade no tempo, né? E ele pode ter uma robustez, uma natureza muito mais interessante, pensando na cadeia de valor, pensando em como contratar pessoas, né, com baixo nível de escolaridade, por exemplo, como envolver outras pessoas nesse super e complexo e bacana iniciativa dele aí com The Good News. Essa é a ideia, né, Márcio? Perfeito. E sim, concordo com você, nada melhor do que ter começado com ele, um caso real, né? Ainda que não virado, ainda que não formal do ponto de vista organizacional, mas aí vivo, ativo e fazendo muito significado na vida de pessoas que estão enfrentando tempos pandêmicos de Covid, isolamento, com muita dificuldade, né? Bom demais ver jovens assim inspiradores e com a mão na massa, com desenvolvedores que fazem essa tecnologia, esse algoritmo escalar para tantas pessoas. Então, eu vou aqui fazer projetar a tela, agradecer aos presentes, e a gente vai trocar aqui um par de conceitos e práticas, né? Porque ficar falando de conceitos, você gosta de professor falar, não tem graça nenhuma, aí é por isso que a gente traz a prática, ilustra com casos como esse e com outros, que daqui a pouco a Nina, por exemplo, a gente vai conhecer o aplicativo Nina, da Simoni, também recifense, hoje aqui está bem bairrista, hein? Também bairrista, que é outro caso bacana, aí sim, negócio já monitorado, já foi informalizado e metrificado, né? Está medindo o impacto. A gente vai ver que tem alguns atributos que fazem com que uma organização pode sim se posicionar como negócio de impacto socioambiental positivo, seja ela com fins de lucro ou sem fins de lucro. O que importa são outros atributos que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar um momentinho. O rapaz me ensinou aqui, né? A gente que é do século passado, o Inhon não está tão afinado. Nem o tic-teco. Olha só, deixa eu botar aqui na visualização de apresentação, né? A gente treina para ensaiar na hora, gente, é assim. Para improvisar na hora. É isso, então eu, o professor Márcio Waked e a Débora Batista, nossa colega no ICE, a gente está aqui à frente dessa trilha, né, que compõe 6 mesas, se não me engano, essa aqui é a segunda oficial, essas mesas que a gente desenhou com muito carinho, e aqui agradecendo já a Yara Sanders, que com muita propriedade e felicidade abriu esse espaço aqui para a gente estar compartilhando boas notícias também. A gente tem muito boa notícia. Aliás, essa é uma agenda positiva, né? São poucas pessoas que se atrevem a ir contra uma pauta ambiental positiva, uma pauta social, né, que combate a desigualdade, injustiça. Tem até alguns, sabe, por ali. Mas a gente acredita que, de modo geral, é uma pauta que chegou para ficar, porque o planeta está pedindo, né? Está pedindo socorro e a gente tem que se posicionar, e porque as populações, a massa populacional mundial, que está sofrendo muito, antes até do período da Covid, né? Mas muito mais agora, porque as desigualdades se acirraram profundamente e se mostraram, né? Os processos de privilégio de algumas organizações, de alguns setores, de algumas famílias, se sobressaem perante tão grande monta de gente, de setores tão desassistidos. Então é isso.
Estou aqui como PUC-Rio e como ICE, porque eu sou membro da Academia ICE, como outras pessoas também, professora Inessa Salomão, Márcio Eckert e outros quase 200 colegas universitários do Brasil todo, que fazem pesquisa, ensino e extensão em favor desses, né, novos negócios bons para o mundo, né? Então, vamos lá. De tecnologia, gente, eu não vou falar exatamente, porque eu, né, não me meti na forma com que vocês, né, o pessoal desenvolvedor trabalha, mas a gente tem bons casos aqui para contar, com essa limitação de saber falar esses linguajares mais técnicos da área. Como é que eu aperto o botão? Aí aqui, peraí. Sim, ele já falou um pouquinho de mim, né? Eu sou esse aqui que falou, vou passar essa página aqui e vamos direto ao que interessa. Então, o manual de Oslo, né? Lá no século passado, e a cada ano, de tempos em tempos, ele se renova, ele se atualiza, e as versões nas línguas dos países eles são ativados, né? E quem faz a tradução do manual de Oslo no Brasil é a FINEP, a Agência de Inovação Federal. E que bom, estamos acompanhando. E por que, né, que é importante protocolar o que significa inovação? E aí, dentro de inovação, tem inovação social, tem inovação tecnológica, tem inovação de processos, né? Mas, antes de tudo, o tema inovação é nosso, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, porque é da humanidade. A gente só está aqui vivo hoje, bem e longevo, por causa da inovação, dos processos de inquietação do ser humano, de trabalhar a sua capacidade cognitiva a pleno vapor, né? E nada melhor do que um ambiente que estimule isso. Que ambiente é esse, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, antes de mais nada, o que é inovação, segundo o Manual de Oslo, que é a nossa Bíblia, que regulamenta, regimenta e protocola esse conceito e essa prática. É qualquer, né, mudança nova ou significativamente melhorada de um bem-serviço. Isso se refere às características ou aos usos previstos, ou ainda à implementação de métodos, de processos, de produção, distribuição, marketing e mesmo de organizações. Então, a gente tem vários tipologias diferentes, com os prismas, né, com óculos, com as perspectivas diferentes, a gente pode avaliar inovação de diferentes modos. Aqui eu gosto muito essas duas tipologias que eu apresento aqui nesse slide, que tem a ver com a magnitude, né? Uma inovação pode ser incremental, que é um puxadinho, uma melhoria. Por exemplo, todo dia à noite, nosso aplicativo, nosso celular fica fazendo o quê, né? A não ser que a gente configure diferente. Fica fazendo atualizações, são melhorias a partir de feedbacks conscientes ou inconscientes que o sistema, né, vê a gente fazendo e lutando aqui. A gente sabe que vocês sabem mexer muito com esses algoritmos e fazer ele dar feedback consciente ou inconsciente. A mesma coisa no mundo da inovação. Ela também tem as inovações incrementais e as disruptivas, as radicais. Historicamente, as incrementais são as mais, né, que a gente mais acompanha, a de maior magnitude, e as disruptivas, elas são de vez em quando, né, quando você navega no Oceano Azul, né, um livro importante aí, você está sem concorrente. Então, quando você desbrava, quando você desponta uma área, um setor tecnológico, científico, você está ditando o preço e não recebendo o preço. Então, você pode deitar em brecha stand e cobrar qualquer valor, que seu produto vai ser visto como algo incrível, né, inelástico, e independente do preço, eu vou lá e compro porque descobri que isso é muito importante para mim. Então, as inovações radicais, elas podem acontecer assim de uma hora para outra, mas, em geral, ela é vista no tempo, ao longo do tempo, né? Várias inovações incrementais, ao final de um processo que a gente delimitar, resolver fazer o recorte, a gente vê antes e depois, foi uma inovação disruptiva, foi uma inovação radical. Por exemplo, os discos de vinil de antigamente, que hoje em dia é retrô, adoro, mas eles hoje em dia são o quê? São Bluetooth, Spotify, tem outras formas da gente consumir e adquirir música para o nosso entretenimento e por aí vai. Mas eu gosto também de outra tipologia, que é essa daqui, inovação de processo, de produto, de marketing e de organização. Isso é muito bacana, a gente tem um número de exemplos, né? E por que a gente está falando disso? Porque qualquer um pode ser criativo, inovador e dar mais robustez, mais significado e mais sustentabilidade ao seu modelo de negócios, né? A Nina, né, o aplicativo Nina, da Simone, que daqui a pouco vai falar, ela já está avante nisso, ela super inova em várias perspectivas, você não precisa escolher onde você quer inovar, mas é importante que você lembre essas tipologias para conseguir se posicionar sempre, sempre, sempre de modo competitivo, porque a fila anda, né? E se você vai ficar para trás, você vai perder o bonde da história e poder ajudar mais e mais gente, né? Então, do ponto de vista de produto, não preciso falar, inovação de produto desde desses 3D, de realidade aumentada, o GPS, que foi uma revolução, né? Os satélites que captam os movimentos aqui no nosso planeta Terra, em outros planetas, isso é inovação de produto. Inovação de processos são as ISOs, por exemplo, essas certificações, desde que elas gerem não só um papel bonito para você ficar bem na foto na internet,
nas redes sociais, mas efetivamente, se essas ISOs implementarem, né, significarem internamente da organização alguma mudança, efetividade, eficácia de algum processo, ótimo, muito bem. Assim como aquele visor, né, o visor das compras, por exemplo, no código, né, QR Code, por exemplo, ou esses que a gente projeta aí, é outro tipo de inovação de processo. Inovação organizacional, né, estilo Facebook, Airbnb, são organizações enxutas, de modo geral, com uma grande capacidade de escalabilidade, por exemplo, mas tem também as organizações do ponto de vista físico, né? Menos bias, mais processos abertos, mais entretenimento junto com lugares sérios de falar de trabalho, de falar de processos, né? E essa coisa do local, né? Do locus como um lugar fortuito, né? Um lugar espontâneo e fortuito de você encontrar pessoas e fazer conexões, né? Além dos lugares e das horas agendadas, essa coisa da descontração, é importante. Então, não só o ambiente, assim como um café, uma cerveja, um vinho e por aí vai. Essa ambiência também, do ponto de vista estrutural, é importante. E coloquei ali a imagem, em homenagem à Inessa, que é uma das, junto com o Márcio Wakert, minhas referências aí mundiais no campo do comércio justo, do cooperativismo, da economia solidária. Botei, sim, a imagem do cooperativismo, que são esses pinheiros, que mostra que organizações horizontais, com tomada de decisão coletiva, são lindas também, que fazem muito significado para esses novos tempos, né? Então, assim como a distribuição de renda dentro das cooperativas, elas têm um limite, elas não deixam ter muita desigualdade. A gente tem que aprender muito com isso, porque nós somos um dos piores países do mundo em desigualdade, infelizmente, e a gente ainda não conseguiu enfrentar isso. Outra tipologia que eu gosto muito, aí não é do Manual de Oslo, né? Uma categoria que a gente vem acompanhando ano a ano, comparativamente, é uma métrica comparável internacionalmente. Historicamente, é a GEM, né? Global Entrepreneurship Monitor, monitoramento de empreendedorismo global, que nos apresenta, e aqui no Brasil quem traduz isso é o Sebrae, a FINEP, mas esse indicador também é muito importante, né? Que é o quê? Qual é a motivação para empreender? No caso do Fernando Fernandes, ele falou, né, que ele tem uma profissão importante, ele tem um trabalho que o liberou para fazer esse projeto social, mas ele tem que voltar à atividade dele, mas ele é um empreendedor de cara por oportunidade. Tudo, né, em favor dele, né? Apesar do ecossistema, a gente pode conversar, mas em tese tudo dependia de nível de escolaridade alta, rede de contato, perspicácia para saber criar, né, ter essa sapiência de fazer a tecnologia, o algoritmo para implementações, inclusive vaquinhas, né, para ajudar os profissionais e as pessoas lá aí no Recife, né? Já o empreendedorismo por necessidade, infelizmente, é o mercado informal. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, veem o empreendedorismo como uma oportunidade, como uma possibilidade de ter geração de renda ali, né? Então, é o se vira nos 30, né? De manhã você pode estar lavando um carro, de tarde você vai tentar pegar o seu currículo e pagar R$ 20 para chegar num lugar e tentar botar ali um emprego formal CLT, e à noite você pode estar vendendo, tirar foto, entregar flores para os casais nas ruas, né? Então, são aquelas pessoas, em geral, né, com baixa escolaridade, com pouco nível de planejamento, poucos contatos diferentes, né, para você, por exemplo, ter um sócio investidor, um sócio TI. E essas pessoas são a maioria absoluta no Brasil e no mundo hoje, né? Pelos avanços, por inúmeras razões, não só pelos avanços tecnológicos, absolutamente, nunca vou falar isso, vieram para ficar, inexorável, que bom, queremos mais tecnologia, mais comunicação entre nós, mais transparência dos processos, mais blockchain na nossa vida, mas, de modo geral, esses avanços não ficam para todo mundo, são para alguns, né? Então, a gente também aí, quando a gente vê que a maioria dos empreendedores que tentam se formalizar no Brasil como MEI, né, microempreendedor individual, eles têm esse nível, eles têm pouca capacidade de escala, eles têm pouca capacidade de ir além do que aquela semana, aquele mês do seu valor rotativo, né, do fluxo de dinheiro que rende naquele ciclo dele, da intervenção. Então, de modo geral, os dois precisam, né, esses dois tipos de empreendedores precisam de um ecossistema que os acolha. E lembrando que quando a gente fala de inovação social, ela é tão importante quanto a inovação, né, neutra, assim, a gente falando, mas a inovação social, quando ele vem com esse sobrenome, ele tem muito mais significado. Para mim, toda inovação é social, porque a invenção, ela não é, porque ela pode ficar guardada, bonita numa gaveta, num diploma, né, numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, numa patente que você tenha desenvolvido, mas se ela efetivamente não é difundida, apropriada pela sociedade, ela não vale de nada, né? Não tem o significado que uma inovação tem. Então, sem invenção é aquele eureka, né, aquele
ó, The Big Apple, uma grande ideia, que você pode fazer um monte de coisa com ela, mas ela só vira inovação quando está difundida. E aí a gente tem vários tipos, né? Como é que isso acontece? Quem que faz isso, né? As organizações que meios públicos e fins públicos é o Estado. O Estado faz isso, tem que fazer isso, que bom que faz, e a gente tem que pressionar para fazer mais e mais. O mercado também faz isso, que são meios privados, pessoas, organizações que se reúnem, fins privados, e o mercado está ali atuando, né, da sua maneira. O terceiro setor faz isso muito bem historicamente, né? Esperamos que não pare de fazer, que são pessoas organizadas, individuais, privadas, né? São organizações limitadas, né? Associações sem fins de lucro, de modo geral, cooperativismo, estão ali dentro, mas elas têm fins públicos. Então, esse, historicamente, a gente pode designar como sendo essa categoria analítica que a gente chama de terceiro setor. Corrupção a gente já está careca de saber, talvez menos o Marcinho, mas é meios públicos, fins privados, isso é corrupção na veia, tem que ser acompanhado e denunciado. Então, aqui a gente está falando que esse bicho é esse, nesse tal de negócio de impacto socioambiental positivo. É que nem mexerica, pocã e tangerina, um monte de aquelas frutas que por aí tem um monte de nomes diferentes, mas no fundo a gente está falando de coisas muito semelhantes que a gente pode embarcar, englobar, botar num grande chapéu que a gente pode chamar de empreendedorismo social, ou ir mais além, né, falar de nova economia, falar de economia de Francisco, né, do Papa Francisco, que tem preconizado aí um movimento internacional com jovens e tomadores de decisão. No fundo, a gente está falando não de governo, não de empresas tradicionais e nem do terceiro setor, como lindamente já vem trabalhando historicamente no Brasil e no mundo, né? Principalmente depois da democratização, né? Do fim da ditadura civil-militar. Mas a gente está falando de um corpo que tem ali, né? Entre o segundo setor das empresas e o terceiro setor, um setor de ressignificação, né? Para mim, continua sendo o terceiro setor ampliado, mas para muitos estão chamando de setor 2,5, que fica entre o 2 e o 3, né? Entre o terceiro, o segundo e o terceiro. A gente vai mais falar sobre isso daqui a pouquinho. Márcio, quanto tempo ainda tenho? Será que eu estou falando rápido? Está tudo bem? Você ainda tem 15 minutos, mas deixa uns 5 aí para a gente te fazer pergunta. Então, eu tenho 10. Está ótimo. Marcinho, obrigada. Aqui é o Tapamura, um super estudioso, né, dos ecossistemas no mundo que geram, que a partir da inovação, a inovação é um vetor para desenvolvimento. Ele não só estudou o Vale do Silício americano, né, que a gente tem também um aqui brasileiro, que é lá em Minas, mas ele estudou outros, ele fez um benchmarking, né, melhores práticas de desenvolvimento de território a partir do eixo inovação. Então ele descobriu, fez aí uma receita de bolo do que tem que ter para que um território, um setor tenha desenvolvimento e gere competitividade para aquele território, né? Então tem que ter universidade, tem que ter centros de laboratório de empresas, porque no Brasil a gente acha que só quem faz inovação é a universidade, porque historicamente tem sido assim, as agências de fomento só põem dinheiro assim, né, para pós-graduação, para o mestrado, doutorado, às vezes até para uma pesquisa aplicada, o que é ótimo, que é a TRL, né, aquele indicador de grau de inserção, grau de inovação, né, da ciência pura até a ciência aplicada, quanto mais para lá, melhor, quanto mais o número de 0 a 9, melhor, né, de 1 a 9, melhor. Mas o fato é que a gente tem que também lembrar que quem faz inovação são também as empresas consolidadas, as pequenas e médias empresas, inclusive eles têm muito mais, muitas vezes mais facilidade para aplicar as fases de desenvolvimento científico, né? Porque uma inovação ela tem que passar pelos protocolos de validação, né? Validação de uma hipótese de problema, uma hipótese de solução. Então, aquele processo tal qual a vacina, né, que a gente está na fase 4, que a gente também faz parte desse processo de validação das vacinas, assim também tem que ser o processo empreendedor, né? Ele tem que ser assertivo para não gastar tempo e dinheiro dos envolvidos e principalmente para não gastar expectativa dos beneficiários. Porque se a gente está falando de inovação social, de empreendedorismo de impacto socioambiental positivo, a gente tem que lembrar que alguém está se beneficiando com isso para além dos seus sócios, colaboradores, investidores, né? Principalmente um setor desassistido, uma população desassistida, um problema, né, ambiental ou social que esteja sendo endereçado por aqueles, né, stakeholders que estão ali botando energia naquilo. Então, a gente tem sempre a figura do beneficiado aí para apurar, metrificar, monitorar e fazer valer, né, no final de um ciclo de uma intervenção, de uma startup, de uma empresa consolidada. Mas aí tem outros atributos aqui que um território tem que ter, vou correr um pouquinho, tem que ter empreendedor, tem que ter dinheiro de aventura, eu gosto de traduzir ao pé da letra, né, dinheiro não dinheiro, capital de risco, né, um dinheiro aventuroso, um dinheiro que é normal você morrer na praia, é normal esse dinheiro não vingar, mas é importante que esse ecossistema de investimento
de investimento social exista, porque de cada 100, 30 dão certo. Faz parte perder, e faz parte botar no currículo daquele empreendedor social, ou que seja, que ele faliu uma empresa, que ele faliu uma organização, mas que ele tentou, que ele aprendeu bastante, que ele deu um rebuliço naquele setor, naquela organização e naquele território que ele está endereçando o esforço e resolver litigar algum problema. Então, faz parte perder dinheiro, investimento, eles sempre fazem uma conta que eles não saem perdendo, não vão ficar tristes, nem menos pobre, nem menos rico, mas o importante é que esse dinheiro esteja ali ativando e dando dinâmica a esse sistema. Tem que ter também, gente, vocês sabem, estabilidade, né, para você conseguir planejar, tem que ter uma boa logística, e como eu falei, tem que ter esse momento de descontração, de momentos fortuitos. Tem que ter uma alta capacidade, nível educacional, né, capital humano, né, bem letrado, bem educado, bem informado também, para poder esse ecossistema vingar e dar certo. Outra tipologia que eu gosto muito são essas aqui, a gente está falando com um nicho, né, de profissionais de mercado na área de tecnologia, os desenvolvedores, então que bom, em geral eles estão mais posicionados ali, com coisas embarcadas, né, em algoritmos, desenvolvimento, embarcado dentro de um computador, dentro de um internet das coisas, de um celular, mas também de outro tipo de tecnologia, né, de engrenagens, de sistemas, de grandes indústrias. Então, de modo geral, quando você tem uso e geração intenso de tecnologia dentro de uma organização, dentro do setor, dentro de uma solução, de um produto ou serviço, ele tem potencialmente grande poder de escala. Em tese, o mundo, o planeta, o Brasil, né, depende de como ele se posiciona e como é que ele coloca isso para ser apresentado para a sociedade. Mas, de outro lado, tem as organizações que fazem um trabalho mais miudinho, por exemplo, no ponto de vista educacional, as consultorias, as escolas. Então, tem organizações, né, que elas têm um trabalho de provocar paradigma, mudança de paradigma no longo prazo, mas só que elas não têm tanto poder de escalabilidade. O ideal é que essas duas avatares, esses dois personas aqui que a gente está idealizando, porque a academia gosta disso, né? Mandou chamar professor, a gente gosta das categorias analíticas, então a gente separa e depois lembra que a complexidade da vida é muito maior que isso, mas esses quadradinhos, essas categorias analíticas nos servem do ponto de vista didático e para a gente pensar a política pública, que não é só o Estado que faz, não é só o governo que faz, diversas organizações, setores, agentes econômicos também promovem política pública, basta que haja assertividade e escala, né, para além de um setor. A gente também aqui está falando de um processo triplo, né, de você tanto acompanhar a magnitude, ter um foco, ter uma finalidade e ter uma abrangência, seja local, nacional, global. Então, a gente na magnitude pode ser incremental, tem a ver com aquele manual de Oslo, né, que preenche lacunas devido a falhas de mercado. Então, onde tem falhas de mercado, onde o mercado não é eficiente, ou o Estado não é eficiente, então é uma oportunidade, que bom, vamos lá. E essa vontade, né, essa atitude, comportamento empreendedor do empreendedor é muito importante, ele é determinante. Por isso que o Márcio ressalvou aí a frase inicial do nosso expositor anterior, que começou falando da motivação. Essa história, né, essa tal narrativa, storytelling, que vocês queiram dizer, mas esse lugar de fala do empreendedor e dos seus sócios, investidores, é muito importante para a gente entender a que ele veio e se ele está sendo assertivo com o que ele quer enfrentar. Esse match, esse casamento, é muito importante para a vida dele, profissional, e para os anseios que ele tem, mas antes e também para dar coerência e consistência ao modelo de negócio da sua empresa, da sua organização que está sendo implementada, né? Ele também, essa dimensão de análise de inovação social também tem uma perspectiva institucional, de reconfiguração de uma estrutura de mercado, ela pode ser também radical porque ela provoca uma mudança sistêmica na forma de pensar das pessoas e por aí vai. Tá? Não vou me esgotar. Gosto aqui também, o Ruth Raquel, né? A gente tem que fazer uma brincadeira, mas a Raquel Caran, ela é uma militante do nosso campo em Brasília, né? Ela é uma sulista, ou sudestina, mas acho que é sulista, brincando aqui com Portas dos Fundos, tem uma ótima parada deles aí que eu sudestina, eu me coloco como sudestina, mas a Raquel, acho que ela é bem sulista, e ela é uma advogada que nos representa no Congresso Nacional do GT da Inimpacto, né? Inimpacto é a Estratégia Nacional pelos negócios e investimentos de impacto, e ela lá defende, lembra, né, resgata na Constituição que as empresas, elas têm um compromisso, uma função social pela Constituição Federal, pela Carta Magna. Ela não tem só que honrar compromissos, pagar tributos, gerar emprego e desenvolvimento econômico. Isso é o básico. Para ela ser formal e atuar conforme a lei, ela tem que ter essa orientação. O importante é que ela tenha
a perspectiva de ir além disso, não fazer o básico, né? Ir além, porque não faltam problemas para a gente resolver, e se ela continuar assim só na função social básica constitucional, ela não vai ajudar a gente em escala a resolver problemas do Brasil e do mundo. A ideia é que o impacto empresarial só é visto sobre uma perspectiva de eventual dano. Então, aquela organização só é punida quando ela causa um dano, uma externalidade negativa, ficando sujeita a sanções, multas, indenizações, proibições, seja o que for. A gente tem casos aí muito complicados, né, do meio ambiente lá em Minas Gerais, e no máximo ele tem que neutralizar os efeitos negativos. Então, o que a Raquel nos provoca é que uma empresa tem que ir além, potencializar o seu impacto positivo, regenerando relações sociais e ambientais. Adoro, quem quiser pode conferir aí o texto completo da Raquel. A Fundação Boticário, com a professora Graziela Comini, né, que é quem mais produz com qualidade e com quantidade no Brasil desde sempre, a Graziela lá da FEA da USP, ela também é membro da Rede Academia CE com a gente, com eu, Márcio e Inessa, que estão aqui assistindo, e ela, com a Fundação Boticário, fizeram esse estudo, né, que tem as organizações super do bem, que estão posicionadas como tipo 1. Eles trabalham na linha da ecoeficiência, são iniciativas e modelos de negócio que mitigam os efeitos de um modelo econômico de impacto negativo. Então, isso é o normal, é o tradicional, ótimo que existe, que bom que tem regulamentação para isso, ótimo. Mas a gente quer pedir, pressionar, provocar que as organizações vão para o tipo 2 e melhor ainda se forem para o tipo 3, né? O tipo 2, iniciativas e modelos de negócio que evitam deteriorar, então, nível de prancheta, em nível de projeto de algoritmo, ele já está evitando deteriorar, e o nível 3 é melhor ainda, é o avanço, né, o menino dos olhos, onde a gente quer chegar, que são organizações que já nascem ou que estão hoje posicionadas de maneira diferente, mas se reposicionam dessa maneira, do tipo 3, que conserva a natureza e que geram economia regenerativa. São iniciativas e modelos de negócio que aumentam a provisão de serviços ecossistêmicos, aí bem à altura da complexidade da nossa sociedade. Aqui, eu vou pular essa parte aqui, mas lembrando que a inovação é difusa, multidisciplinar, intersetorial, multidimensional, é sempre uma latente entre teoria e prática, né? Essa dia a dia aí é importante, o tempo todo se posicionar como beta para prover melhorias o tempo todo, estar aberto para receber melhorias e feedback, saber receber feedback e responder ao feedback é muito importante. Então, a inovação social é centrada nas pessoas, ela busca transformar o potencial das pessoas e dos sujeitos coletivos, né? Ela tem uma perspectiva territorial e ela também tem como foco a elaboração de políticas públicas. Então, a escala, né? A coisa controlada e a escala é importante para repactuar novos contratos sociais onde ela está sendo desenvolvida. E aí, penúltimo slide, prometo, Marcinho. O que são os negócios de impacto socioambiental, já que eu falei isso tudo, né? Não tem um formato jurídico próprio no Brasil, em outros países tem, mas hoje no Brasil, como é que a gente entende? Entende que não são ONGs, né? Até porque ONG não existe formalmente no Brasil, nem terceiros setores, são categorias analíticas, né? O que existe no Brasil são cooperativas, associações sem fins de lucro, empresas limitadas, empresas SA, EIRELI, MEI, blá, blá, blá. Então, isso são as personalidades jurídicas que são possíveis, mas as organizações de impacto socioambiental positivo, elas não são o terceiro setor como a gente conhece, porque o terceiro setor, de modo geral, depende de dinheiro incentivado, de filantropia, doação, e os negócios de impacto, eles têm que ter um modelo de negócios pautado no mecanismo de mercado. Ele tem que vender algum produto, algum serviço. Ele não pode depender de doação, dinheiro incentivado. Ele pode ter um pouquinho, né, 20%, 30%, 40% no máximo, mas se ele está nessa posição, ele tem que trabalhar para que isso não seja a sua principal receita, né, para ele continuar existindo. E a responsabilidade social empresarial também não é sinônimo de NIS, né, de negócio de impacto socioambiental, porque a responsabilidade social empresarial ela só existe para mitigar uma externalidade negativa. Então, ela está dissociada do core business da empresa, né? Então, isso não faz parte, porque a gente trabalhar com negócio de impacto, o propósito tem que estar no âmago, o propósito de existir, né, a essência, a alma daquela organização de impacto socioambiental positivo, tem que ser o core business, sim. Não pode ser uma externalidade, não pode fazer isso só para resolver um problema na operação dele. Então, são o quê? São organizações híbridas, que enfrentam problemas sociais ou ambientais, têm modelos de negócios pautados em mecanismo de mercado, o propósito é o principal, tem que ser explícito, ele tem que buscar a sustentabilidade financeira de forma autônoma e tem que ter a predominância de receitas próprias, né, dependendo do pouco. Então é isso, eu acabo por aqui, tem outras possibilidades aí, mas é importante o bate-papo como o Márcio falou. E eu vou deixar alguns exemplos aqui na tela, né? Assim, a gente está falando de ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, quando está falando de movimentos
internacionais, né, como o Triple Bottom Line, Comércio Justo, aí, do nosso empreendedor Márcio Waked, que tem o Be Fair Trade há muitos anos aí, que a gente acompanha, e outros movimentos mundiais de economia circular, economia solidária, economia Dunnett, que eu gosto também bastante, e que, antes de tudo, não é um substantivo, é um verbo, é um fazer, né, conforme aí o canadense nos explica, e exemplos não faltam no Brasil para a gente dar e vender aí de inspiração, tá? Vou encerrar aqui e a gente conversa, Marcinho. Não, temos ainda alguns minutos aí, e eu queria exatamente, na verdade, Ruth, te pedir para, olhando para esses exemplos aqui, inclusive a Rand Talk é um dos promotores aí do evento, né? O que caracterizaria? Seria bom, talvez, o pedido de você pegar algum desses exemplos e comentar com a gente o que eles fazem e caracterizando por que ele é considerado um negócio de impacto. Pode ser? Claro, Márcio, você manda. Ó, eu vou destacar aqui a TOT. A TOT nasceu por estudantes do Cefet, que é o Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro. O Cefet Rio era um grupo de estudantes que estavam associados ao Enactus, que é um movimento mundial, né, maravilhoso, que os professores adoram, que os universitários se associam. E a partir da Enactus, fazendo vários cursos, né, vários amigos fazendo cursos no Cefet, eles se reuniram e viram que o problema dos refugiados e dos imigrantes no Rio de Janeiro era impactante, e eles tinham muita pena de pessoas, né, com muita potência estarem predestinadas a ficarem no Brasil como mais um, né, que depende de assistência, que depende de apoio, de doação, para poder as suas famílias terem uma vida digna aqui no Brasil. Então, eles resolveram dar o quê? Dar autonomia, dar uma capacitação, uma qualificação em tecnologia. Então, o pessoal fica lá de 5 a 6 meses se debruçando sobre, aprendendo um monte de linguagem, são algumas linguagens computacionais que eu não vou saber, negócio de Java, esses negócios aí, mas que já são as empresas, do lado da TOT, as empresas que são parceiras da TOT, dizendo assim, ó, eu quero que você me mande um imigrante que saiba falar francês, espanhol, ou que saiba falar árabe, e que ele venha aqui, que trabalhe com essa linguagem. Beleza, então, cara, essa empresa que vai contratar esse imigrante, que depois de 6 meses ele vai ficar ótimo, vai saber tudo daquela linguagem computacional, então ele vai esperar 4, 5 meses para ele se formar, aí esse empresário vai receber na sua equipe de desenvolvedores uma pessoa árabe, uma pessoa do Haiti, uma pessoa da Nigéria, e que tem uma cultura, né, uma riqueza cultural para incrementar a sua capital humano daquela organização, e que pode, por exemplo, e isso é um caso real da TOT, sou muito próxima deles, um desenvolvedor, um imigrante, um refugiado da área do Oriente Médio, terminou desenvolvendo a mesma front-end em árabe. E com isso, né, o empresário, o dono, nem sabia que tinha essa possibilidade. Quando ele foi ver, ele estava no mundo árabe. As pessoas estavam baixando o aplicativo dele no mundo árabe, gostando e dando dinheiro para o bolso dele. Então, aquele investimento, aquela espera do cara ter se formado. Então, tanto a TOT se deu bem, porque é nesse match que ela efetivamente ganha, né, depois de investir em formação dos imigrantes, refugiados, que sabem falar inglês, sabem falar português, porque antes deles virem fazer a formação com a TOT, tem que passar pela Caritas. A Caritas é uma organização da Igreja Católica que ajuda os caras a entenderem de português, que não é uma língua fácil, mas que todo mundo ganha, uma relação ganha-ganha, né? Ganha o brasileiro por ter mais cultura, de maneira austera, que a gente consegue de igual para igual conversar com esses imigrantes e fazer o nosso bom anfitrião que somos, né? O cara começa a ganhar bem, a família deles estão mais bem enlaçadas aqui, né, abrigadas no Brasil, a empresa fica bem porque está com uma pessoa de qualidade desenvolvendo tecnologia e gerando diversidade na empresa. O mercado ganha, né, o mercado como um todo, porque é uma inovação que não só está no Brasil, é uma inovação que chega nas Arábias, por exemplo, e por aí vai, né? Então, essa é uma relação, é um bom exemplo. Tem outros, tem a Insolar, que eu também sou muito próxima, a Brasilidade, a Brota, que eu estou recebendo amanhã ao vivo, numa aula aberta da PUC-Rio, quem quiser conhecer, mas não faltam iniciativas aí Brasil afora para nos inspirar. Bacana, Ruth. Tem aqui uma pergunta da Ingrid Vieira, ela faz a seguinte questão aqui: como você vê as perspectivas para o ecossistema de negócios de impacto? Quais as principais oportunidades para esse tipo de negócio? Eu sou suspeita, viu, Ingrid Vieira? Eu vejo como algo que chegou para ficar, não é uma modinha, é um buzzword.
chegou para ficar. O importante agora, aliás, está sim de gente querendo se posicionar dessa maneira. A nossa preocupação agora é lembrar quais são os conceitos que realmente enquadram aquela organização, seja com fins de lucro ou sem fins, como negócio de impacto. Para a gente é importante separar o joio do trigo, porque tem exemplos de outras iniciativas de agenda do bem, agendas positivas, tem sempre um greenwashing, um social washing, um LGBT washing, né? Que é aquele fingir que faz e não faz. Então, a gente já está cansado de fazer para engringo verde, de fazer sem efetivamente acreditar no que está por trás. Então, nada melhor do que ser transparente, ser publicizada as suas ações e de explicitar o seu propósito de existência, que não é gerar lucro, o lucro é secundário, mas é, antes de tudo, resolver um problema ambiental e social de modo metrificado, monitorado, e não é fácil monitorar. A ideia é que isso esteja dentro do seu modelo de negócio, essa métrica, esse acompanhamento de dados esteja dentro do negócio, e nada melhor de estar com as mãos dadas com tecnologia para isso, né? Então, o desafio que eu ponho aqui, Ingrid, se você me permite, é provocar os desenvolvedores, provocar as escolas de desenvolvimento, né, de tecnologia do Brasil e do mundo a estarem juntos com o terceiro setor. O terceiro setor, eles podem se revisitar, ganhar mais robustez, mais altivez, mais propriedade, tendo, né, por exemplo, um Big Data, uma internet das coisas, tendo algum tipo de uso e geração de tecnologia para ajudar a escalar e dar mais visibilidade ao que eles fazem muito bem. Por exemplo, isso aí, no mínimo, já é um avanço, ajudar o terceiro setor com tecnologia. Mas melhor ainda, se startups de vocês, né, desenvolvedores, já nascerem com Born Global, melhor, e com essa orientação para o bem, né? E não é ficar sem ganhar dinheiro. A ideia é que todo mundo se remunere bem, né? O Yunus, Muhammad Yunus, ele preconiza isso. Ele fala que não é algo que a gente tem que fazer nas nossas horas vagas para poder satisfazer a gente dormir bem à noite. A ideia é que a gente trabalhe com isso, a gente seja um profissional, empreendedor social, resolvendo o problema do mundo e ganhando um bom dinheiro por isso. Então tem que ter competitividade também nesse setor. Eu diria isso.